Olá, domingo, 18 de agosto, muito bom dia. O Globo Comunidade de hoje é dedicado ao drama de idosos abandonados nos hospitais. Normalmente são pacientes pobres, internados por um longo tempo, que param de receber as visitas dos parentes. E quando o idoso melhora e pode deixar o hospital, as famílias não são mais encontradas. Aqui no Globo Comunidade, você vai ver o que está por trás desse abandono, a falta de estrutura da família ou a falta de serviços médicos para atender aos idosos em casa. Vamos ver uma reportagem que mostra que em apenas um hospital na zona oeste do Rio, 10% dos leitos são ocupados por pacientes que já receberam alta e não podem voltar para casa porque foram abandonados. Quando chega a terceira idade, o ritmo de atividade diminui, aí surge uma grande oportunidade de passar mais tempo recebendo o carinho dos familiares. Assim é o ciclo de vida de muitos vovôs e vovós, mas alguns não têm a mesma sorte. Um levantamento mostrou que 10% dos pacientes que recebem alta dos hospitais geriátricos do Rio de Janeiro não saem de lá, são abandonados pela família. O Hospital Estadual Eduardo Rabelo, em Senador Vasconcelos, Zona Oeste, é referência no tratamento à terceira idade. Neste momento, o hospital abriga 15 pacientes que já tiveram alta, mas foram abandonados. E esse descaso pode prejudicar a saúde deles. Lúcido, este senhor de 71 anos já teve alta, mas continua internado no hospital por causa de conflitos com a família. Ele tem diabetes e precisou amputar uma das pernas. O hospital já tentou reintegrá-lo à família após 1 ano de internação, mas em casa, como ele diz, há muitos aborrecimentos. E o estado de saúde dele voltou a piorar. Agora o paciente está bem de novo, mas não tem para onde ir. Este senhor tem 61 anos e mora no hospital há 1 ano e meio. Ele foi transferido de uma unidade psiquiátrica da região serrana que fechou depois da tragédia causada pelas chuvas. O paciente psiquiátrico tem também uma atrofia muscular. Segundo os médicos, ele já poderia ser tratado em casa ou num abrigo, mas ele não tem família. A direção do hospital diz que não há vagas em abrigos para idosos com esse tipo de problema. De todo o Brasil, Copacabana é o bairro com o maior número de idosos. São mais de 43 mil moradores acima de 60 anos. E ao passar por aqui, é fácil ver a importância do convívio com a família e os amigos para a qualidade de vida deles. Em 2010, eu tive problema sério de saúde, fiz 6 cirurgias e tive apoio da minha família. Nesse momento foi muito importante para mim. Eu acho que a família é a base de tudo. Se você está bem com sua família, é evidente que você vai estar bem para trabalhar, para se motivar para mais alguma coisa, entendeu? Em todos os segmentos da tua vida. Bem, para falar desse assunto tão importante, estão aqui conosco o médico Edson Nunes, diretor do Hospital Estadual Eduardo Rabelo, referência no tratamento do idoso, e também participação do nosso comentarista de saúde, o doutor Luiz Fernando Correia. Muito bom dia, muito obrigado pela presença de vocês. Doutor, eu queria começar com o senhor para a gente relatar como que se dá esse processo do abandono do idoso no hospital. O que ocorre é que existem o paciente que não tem família, né? Ele interna, ele entra na unidade de saúde, é regulado lá para o hospital, a gente aceita, trata, né? E não tem família. E tem o paciente que tem família, a família visita, deixa contatos, telefônicos e tudo. Essas visitas vão ficando cada vez menos evidentes, né? Vão faltando, vão rareando, até que ocorre o abandono. E tem famílias que vão visitar e no momento da alta que ocorre, a família faz um conflito e não quer levar a pessoa, o idoso, para casa, mesmo de alta. Bom, o senhor está relatando aí três formas, enfim, do abandono, mas isso mostra também uma falta da estrutura da família, doutor Luiz Fernando? Edmilson, a gente tem que entender que muitas vezes esse idoso que ficou doente, se ele voltar para casa, primeiro, ele vai continuar demandando algum cuidado. Então ele vai tirar alguém de casa do trabalho. Alguém vai ter que ficar cuidando dele ou a família vai ter que pagar alguém, que muitas vezes é impossível, dependendo da renda familiar. Então ele passa a ser um problema. Ele era um idoso, era querido, mas ele passa a ser um problema para aquela família. Então a gente tem que buscar, a sociedade como um todo tem que entender essa necessidade e buscar soluções para isso, de apoio para essa família, para que essa família possa receber esse idoso de volta. Isso é o primeiro problema. E o segundo, realmente, infelizmente, às vezes, a sociedade também tem que se organizar, e ela está organizada através da parte da judiciária, a instar, a forçar famílias que não querem receber o seu idoso de volta a recebê-lo. Ou então, a sociedade, o Estado atender
essa necessidade de recolher essa pessoa. Doutor Edson, no momento em que vocês constatam o abandono, o que é feito? Qual é o processo? O serviço social, primeiro, do hospital, ele tenta todas as formas de contato com a família, né? De rever essa questão familiar e depois, imediatamente, é comunicado ao Ministério Público, é notificado ao Ministério Público. Isso aí, todos os pacientes nessa situação têm que ser notificados. Quando se encontra a família, é o hospital que faz esse encontro novamente, tenta encontrar soluções, ou não o Ministério Público é que vai fazer esse encontro? Não, primeiro nós tentamos. O Serviço Social do Hospital tenta de todas as formas, né? É claro que depois o Ministério Público, sendo notificado, vai tomar as providências jurídicas necessárias, né, baseado no Estatuto do Idoso, para ver se essa família ela acolhe esse paciente no seu leito familiar, na sua relação afetiva com a família. Nesses leitos hoje, 10% dos leitos são de famílias que vocês não encontraram mais, é isso? São 15 pacientes, sendo que 5 não têm família, não tem família nenhuma, e 10 têm família, mas que não conseguimos que a família leve esse paciente, esse idoso, para casa, junto ao seu domicílio. A solução, doutor Luiz, é abrigo ou atendimento em casa? Tudo um pouco. Nós precisamos ter o abrigo para o idoso que tem independência. Isso é muito importante entender. Quem é que pode ir para o abrigo? É o idoso que é capaz de se cuidar. Nós temos, talvez, que falta ainda, talvez uma estrutura intermediária, um abrigo com algum suporte, pode ser a solução para alguns casos. E, principalmente, o apoio do atendimento domiciliar, para que essa família que quer receber o seu idoso de volta possa ter uma orientação para a parte de curativos, por exemplo, para uma ferida crônica, a cuidado das doenças crônicas que são comuns nos idosos, o diabetes, a hipertensão, enfim, as doenças do coração como um todo, tudo isso é necessário. O que falta é que a gente complete esse pedaço. A gente não morre mais de doença na infância porque tem vacina. Está se morrendo cada vez menos de doença crônica na chamada meia-idade, que eram doenças do coração e diabetes, porque a gente sabe tratar disso. Agora a gente está ficando mais velho. Então todo mundo tem que pensar nisso, que isso vai acontecer com a gente e está acontecendo com os nossos pais nesse momento. E nós somos os próximos. Então a nossa sociedade tem que se mover. Doutor Edson, por experiência, esses idosos não podem mais ir, a maioria não pode mais ir para um abrigo e ficar sozinho? O que ocorre é o seguinte, com essa observação da dificuldade do paciente idoso e dependente, né? Mesmo tendo família, nós criamos lá no hospital o programa de visita domiciliar, que é exatamente para tentar melhorar essa acolhida da família, tentar orientar, evitar a reinternação, né? Temos também o Centro de Estudo e Pesquisa do Envelhecimento, né? Começou a atuar em 2012, foi inaugurado aqui na Gávea, né? Observando também que as fraturas de fêmur, de fêmur proximal, são as fraturas mais comuns no idoso, junto com o Hospital São Francisco de Assis, o Centro de Trauma do Idoso, que também tem Isso quer dizer que o idoso precisa de mais atendimento, é isso? Mais atendimento. Começou-se a fazer bastante cirurgia, está em torno de 800 cirurgias nesse Centro de Trauma do Idoso, que é uma fratura muito comum nessa faixa etária. E o idoso, ele tem que ser visto como um todo. Normalmente o idoso, ele não tem um diagnóstico, ele não tem uma patologia, né? É diferente do mais jovem, que, internei porque eu estava com cálculo renal. Tratou o cálculo renal, vai para casa, acabou. Não, o idoso é hipertenso, é diabético, AVC, né? Um acidente vascular cerebral, é um problema de coração, é um problema de fígado. Então, são vários, às vezes 5, 6 diagnósticos. Ele vai demandar muito mais atendimento? Muito mais atendimento, exatamente. Hoje falta esse atendimento em casa? Ele existe de forma ainda incipiente, começando, quer dizer, tem todas essas iniciativas, eu acho que é importante a iniciativa de orientação e treinamento para as famílias, proteção do idoso, a questão por exemplo, educar as famílias com relação à proteção contra a queda, porque o que vai levar esse idoso para o hospital, muitas vezes vai ser uma queda com uma fratura dessas de fêmur, e isso a gente já sabe também estatisticamente que o idoso que sofre uma fratura, ele aumenta o seu risco de morrer nos próximos anos, aumenta de maneira muito grande. Então a gente tem que prevenir, tem que educar as famílias para arrumar a sua casa, tentar modificar a estrutura familiar. A gente sabe que isso é muito difícil, né? Nós estamos falando de população
como um todo. Então, todos os níveis de renda, todas as situações de moradia possíveis. Mas eu acho que é o seguinte, e tem uma outra questão. Esses serviços têm que ser colocados perto da comunidade. Isso tem que estar perto da casa dele. Porque não adianta a gente ter um hospital bom ter em todos os bairros, centros de atenção ao idoso, locais onde são cuidados e orientadas as famílias, e o atendimento também hospitalar mais próximo, para que evite o deslocamento, que é outra dificuldade para a família, às vezes, visitar o idoso. Olha, nós procuramos a Secretaria de Saúde, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, afirma desconhecer que haja idosos em hospitais por falta de vagas em abrigos. Segundo a Secretaria, os 7 abrigos públicos para idosos estão todos ocupados. Mas nos 6 particulares que também atendem, ainda há 16 vagas livres, dentre as 168 oferecidas. A Prefeitura diz que existe um planejamento sobre a abertura de mais vagas, mas ainda não está definido. E o governo do município do Rio tenta também fazer a reinserção social desses pacientes abandonados e que conta também com um programa de atendimento domiciliar para pessoas acima de 60 anos. Cada vez mais nós precisamos desses programas, então, espalhados pela cidade, na opinião do senhor também. Sim, com certeza. Né? O programa de atendimento domiciliar para o idoso é fundamental na cidade do Rio de Janeiro e no estado, que é o segundo estado com maior população de idosos do Brasil, né? Então, acho muito importante, foi nessa visão que nós começamos o nosso programa de visita domiciliar, dos pacientes que têm alta, a gente está fazendo. Nós temos lá no Hospital Eduardo Rabelo um centro de convivência, um centro-dia. O centro de convivência é aquele idoso independente que vai lá, faz atividade, tem artesanato, tem oficinas e várias outras atividades. E o centro-dia é o idoso que tem uma certa dependência e que precisa fazer uma fisioterapia, precisa fazer acupuntura, precisa de um atendimento médico, uma consulta de enfermagem, e aí nós também terapia ocupacional, e nós também atendemos esse idoso. Ele chega lá às 8 horas da manhã, tem a refeição, o café da manhã, faz atividades ou faz o atendimento necessário, almoça e funciona até às 16 horas.